Bom, pessoal, a gente está hoje aqui falando da segunda lei de Ohm. E antes de falar da segunda lei, a gente tem que lembrar um pouco da primeira lei. A primeira lei de Ohm dizia que a diferença de potencial U era igual a resistência vezes a corrente. Lembra a fórmula U igual a R vezes I? Então, a gente, inclusive, resolveu exercícios envolvendo a primeira lei. E aqui a gente, falando da segunda lei, a gente vai ter que recorrer aqui a um esquema bastante simples. Então você imagine aqui um pedaço de fio, né? Um pedaço de fio metálico, por exemplo. Esse fio tem aqui um comprimento L, ok? Isso aqui é a área da seção transversal do fio, isso aqui é a resistência elétrica do fio. Nós sabemos, da segunda lei de Ohm, que a resistência elétrica depende de três fatores, depende de três informações. Depende do comprimento L, depende da área e depende da resistividade do material de que é feito o fio, que você vai indicar aqui pela letra ρ. Né? Então, quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser a resistência. Então eu vou dizer que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio. E quanto maior a área da seção transversal, menor vai ser a resistência. Então eu vou dizer que a resistência é inversamente proporcional à área da seção transversal. E para a gente poder entender melhor isso aqui, a gente pode imaginar o fio como se fosse um cano por onde passa a água. Então o fio seria o cano e a água passando seria a corrente elétrica, associando os dois. Então, pensando que isso aqui é um cano, tá? Vamos imaginar que é um cano por onde passa a água. A gente sabe que quanto mais largo for o cano, menor vai ser a resistência que a água vai encontrar para poder atravessar o cano. Ou seja, mais fácil a água passa pelo cano se o cano for largo. Ok? Quanto mais estreito o cano, mais dificuldade a água vai encontrar para poder atravessar o cano. A mesma coisa vai acontecer com a corrente. Então, um fio mais grosso, a corrente elétrica passa fácil. Um fio mais fino, a corrente elétrica vai encontrar mais dificuldade para atravessar. Ou seja, esse mais dificuldade, mais facilidade tem a ver com a resistência. Tá? Então, olhando por esse lado, fica mais simples da gente poder entender quando você associa o cano, né, com o fio. E a gente tem o seguinte, olha só, qual é o que significa essa constante aqui, a resistividade? A resistividade, como nós dissemos, né, é uma constante que tem a ver com o tipo de material de que é feito o fio. Então, o metal que tem a menor resistividade, né, é o ouro. E o ouro, ele é muito usado, por exemplo, nos plugs de guitarra. Esse tipo de plug aqui, olha só. Né? Um plug de guitarra ele tem um banho de ouro aqui na ponta. Por que esse banho de ouro? Porque como o ouro tem resistividade baixa, então o contato, né, entre o macho e fêmea aqui vai ser melhor e você vai ter menos ruído. Né? A probabilidade de ruído aqui é pequena, porque como a resistência é menor, então aí a corrente passa fácil por esses dois plugs, entre o macho e a fêmea no caso. E nós temos também o banho de ouro nas placas de computador. Né? Essa aqui, por exemplo, é uma placa de vídeo, aqui é o pente de conexão, esse pente aqui tem um banho de ouro. Claro que isso aqui vai em contato com a fêmea, né, que fica na placa-mãe. Esse contato vai ficar melhor se esse pente tiver um banho de ouro. A probabilidade de ruído é menor, enfim. Esse é o caso em que você usa o ouro em aparelhos eletrônicos. Né? E também a gente pode pensar o seguinte, seria inviável, por exemplo, ter um fio para poder conduzir corrente elétrica feito de ouro maciço. Seria absolutamente inviável, porque pelo preço, né? O cobre já é caro, as pessoas roubam, já pensou se o fio fosse de ouro, não teria o menor sentido. Então qual é o outro metal que tem resistividade baixa e é usado também para poder fabricar fios? O cobre. Né? O cobre é usado para poder fazer instalação elétrica, né? Fio de cobre nas residências. Por quê? Porque o cobre é flexível, ele consegue passar fácil pelo conduíte e ele tem resistividade baixa. Né? Não tão baixa quanto a do ouro, mas enfim, ele serve para poder fazer instalação elétrica. Né?
E, enfim, a segunda lei de Ohm, ela tem várias aplicações. Por exemplo, aqui no caso, né, desse fio aqui da guitarra, né, a gente pode também imaginar o seguinte: quanto mais comprido for esse fio aqui, né, mais dificuldade a corrente vai encontrar para sair do amplificador, né, para poder sair da guitarra e ir para o amplificador. Então, pensando que a guitarra está conectada no amplificador que vai para a caixa acústica. Se o fio for muito comprido, você vai ter uma resistência muito alta. E aí a qualidade do sinal vai se perder. Né? Então você tem que ter um comprimento de fio que tenha a ver com informações lá do fabricante. Você não pode nem colocar um fio maior ou nem um fio menor. Quer dizer, o fio tem que ter o tamanho que tem que ter e foi especificado. Né? Então aí se você aumenta o tamanho desse fio aqui, por exemplo, você quer tocar a guitarra mais distante, você corre o risco de ter um sinal lá na caixa ruim, porque aumentou o tamanho do fio, aumentou o tamanho da resistência, né? E aí a qualidade do sinal fica ruim. Né? Então, isso são situações em que a gente observa aqui a segunda lei de Ohm no nosso cotidiano. Né? Ok? Eu acho que é isso aí. Valeu!